Salve, salve galera, iniciando aqui o nosso conteúdo de administração de medicamentos por via endovenosa, trazendo aqui para vocês esse conteúdo gravado, né, para que a gente tenha um bom aproveitamento, tendo em vista que, por mais que a aula seja EAD, por mais que a aula seja online, ainda senti algumas dificuldades de alguns, devido ao horário, às vezes a conexão com a internet, às vezes não consegue falar, não consegue participar. Então é interessante esse conteúdo ficar gravado exclusivamente para vocês, para que vocês possam rever, né, e registrar todas as suas dúvidas, que a gente pode estar respondendo com antecedência ou até mesmo na parte prática, mas acredito que a gente tende a ter um bom aproveitamento fazendo assim também. Acima do conteúdo e vamos lá. Administração de medicamentos por via endovenosa. Vou diminuir minha parte aqui e deixar a parte do slide mais acessível para vocês. A administração de medicamentos por via endovenosa, essa é a nossa segunda aula do nosso curso de administração de medicamentos e injetáveis. Vamos lá. Na primeira aula nós vimos as diferenças do que é medicamento, né, do que é fármaco, o que é princípio ativo, o que é droga, o que é efeito de primeira passagem, o que é efeito primário, efeito secundário, efeito colateral, adverso, né, o que nós temos esses conceitos fixos para facilitar também a nossa dinâmica do dia a dia. Beleza? São conhecimentos importantíssimos para todos nós. Nós vimos as vias de administração, focamos ali na via intramuscular, com relação aos 4 tipos de administração que podem ser feitos na via intramuscular, mais precisamente 5 tipos, que é no vasto lateral da coxa, no glúteo, no dorso glúteo, no ventro glúteo e no deltoide. Então, são 5 opções que nós temos para fazer a intramuscular, levando em consideração a idade, o volume que vai ser administrado. Beleza? Então, acredito que a gente vai ter grande produtividade aqui. Acompanhe aí com o seu material, se posicione, fique aí alerta e atento para todas as informações que serão passadas. Pessoal, a via endovenosa, ela é bastante utilizada, né? É uma via de administração que vou colocar aqui logo o canetinho aqui, deixa o slidezinho aqui do lado. É uma via bastante utilizada, é um acesso mais rápido, né? Principalmente em um caso ali de mais imediato, um caso de emergência, né? Um caso ali que eu preciso intervir, ou às vezes eu preciso de uma intervenção mais rápida. Por isso que está aí. É indicada quando se pretende uma ação imediata ou grandes volumes de líquido, exemplo, 1000 ml, né, de soro fisiológico em 2 horas, né? A introdução de medicamento diretamente na corrente sanguínea, esse é o detalhe também da via endovenosa. Eu já sei que eu vou ter uma absorção de 100%. Então, nesse detalhe aqui, a gente sabe que vai ter uma absorção de 100%, tudo que você colocar naquela veia do paciente, de fato vai ser absorvido. Vai percorrer todo o corpo desse paciente e o que se espera é que alcance o efeito desejado, né? Vamos lá. É indicado quando se pretende uma ação imediata ou grandes volumes de líquidos, no exemplo aí do soro fisiológico de 500, seja um soro fisiológico de 1000. São administrados por essa via substâncias como sais orgânicos solúveis, eletrólitos, substâncias com propriedades osmótica, e aí nós vamos lembrar aí do ringelactato, do soro glicosado, do próprio soro fisiológico, né? E medicamentos, né? Antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, corticoides, né? Diversos medicamentos próprios para a via intravenosa. Então, essa aqui é de fato os motivos pela qual a gente tende a utilizar a via endovenosa. Outro detalhe aqui são as vantagens. Primeiro, efeito farmacológico mais rápido. Então, vai ter mesmo um efeito farmacológico mais rápido. Como eu já disse, porque não passa pelo efeito de primeira passagem. Não vai passar pelo efeito de primeira passagem, então, quer dizer o quê? Que não vai ter perca devido ao trato digestivo. Não vai ter perca devido ao trato digestivo, né? Então, o medicamento, ele vai chegar mais volume, mais princípio ativo, mais fármaco na área que está necessitando. Então, como que o medicamento que é administrado na veia
vai saber que a dor é na cabeça ou a dor é no pé? Como que o medicamento oral, você toma o mesmo medicamento, seja para dor de cabeça, dor na perna, vai fazer efeito no local? Porque, dentro da fisiologia, a gente sabe que em todo o nosso corpo há receptores de dor. E esses receptores, eles ficam ativos justamente nessa situação de lesão, inflexão, inflamação, e onde vai gerar dor. Então, quando nós tomamos um analgésico, ele vai naqueles receptores de dor que estão ativos e desativa. Por um determinado momento, ele vai ser desligado daquele receptor, aquele fármaco, e vai ser metabolizado e depois excretado. Esse é o processo aí da farmacocinética, que vem desde a sua absorção, distribuição, biotransformação, que é o metabolismo, e a excreção, que todo o que o corpo vai fazer com o medicamento. Então, admite também grande quantidade de volumes, essa é a vantagem da endovenosa. Você não vai conseguir fazer 10 comprimidos por via oral. Você não vai fazer 5 ml, não, você vai fazer 20 ml por via oral. Você não faz, né? Então, o soro fisiológico é um grande volume e demais outras medicações. Então, admite substâncias irritantes. Outro detalhe também de medicamentos serem feitos aí na veia é que às vezes pode ter um gosto amargo, pode ter uma reação do aparelho do trato gastrointestinal. E na endovenosa, esse acesso é mais rápido e vai evitar essas substâncias irritantes. Você consegue ter um controle da dose, né? Você consegue ter ali o controle de quanto você está colocando, de fato. Por exemplo, para uma criança, você consegue dosar aquele antibiótico, consegue dosar e destinar ele agora somente para o peso da criança. Então, no hospital infantil acontece muito, porque não há medicamento exclusivo para criança. Esse medicamento foi testado no adulto. E então, para a gente fazer a administração dele numa criança, a gente vai utilizar o antibiótico? Vai, mas vai ter que fracionar para o peso dessa criança. E então, é necessário sim um cálculo de dosagem, um fracionamento de dosagem. Médico prescreveu 200 miligramas, na farmácia só tem de 1 grama. Quanto administra? Entendeu? É isso. Então, essa questão aqui de controle de dose. Dispensa metabolismo de primeira passagem, já expliquei. Não vai precisar, não vai acontecer isso, porque a absorção é de 100% e não passa pelo trato digestivo. E é indicado quando o medicamento deve ser aplicado como injeção em bolos. O que seria a injeção em bolos? É quando esse medicamento ele vai puro e de uma forma mais rápida. E em alguns casos a gente faz a aspiração do sangue que vem na seringa. Esse sangue se mistura com aquele medicamento e depois a gente administra. Desse caso aí, esse medicamento vai ser administrado puro, né? Em alguns casos, sim. Em alguns casos extremos de hipoglicemia, a gente faz a glicose dessa forma em bolos. E esse é um dos exemplos. Então, vantagens são essas vantagens. Efeito farmacológico mais rápido, admite grande volume, admite substâncias irritantes, a gente consegue controlar a dose. No momento da administração, você vai pausando ali e se o paciente tiver algum tipo de reação, você suspende naquele momento. Uma vez que na administração oral é mais difícil, você precisaria fazer uma lavagem gástrica. Na intramuscular, você não consegue tirar. Agora, na endovenosa, beleza. Depois que você administra, já foi. Realmente, você não consegue mais tirar. Mas enquanto você está fazendo, você consegue observar também essa questão da resposta do paciente. Dispensa metabolismo de primeira passagem, quer dizer que ele não vai perder, não vai ter perca pelo trato digestivo, pelo fígado, né? E é indicado quando a gente precisa, às vezes, fazer um medicamento em bolos, que é aquele medicamento, aquela aplicação que vai ser feita na veia, de forma pura,
a gente faz de uma forma mais rápida, mas espera que o medicamento ele se misture ali com o sangue. Desvantagens: efeito farmacológico rápido. Isso não era uma vantagem, agora é uma desvantagem? Preste atenção. A vantagem é que eu posso ter um efeito mais rápido, mais imediato, quando eu quero. Quando eu não quero, esse medicamento ele precisa às vezes ser diluído no soro. Para quê? Para que prolongue um pouco o seu efeito. Porque se a gente faz de uma vez, assim como é rápido o seu efeito, mais rápido ele vai ser dispensado. Mais rápido ele alcança o objetivo e depois é excretado. Então também o efeito rápido do medicamento na veia tem as suas contrapartidas, suas vantagens e desvantagens. Por ser rápido, beleza, eu quero fazer um efeito mais rápido naquele momento, principalmente no caso de urgência e emergência, mas em um caso ambulatorial, um caso de tratamento de internação, que eu gostaria que aquele medicamento demorasse mais, eu não vou conseguir. Eu precisaria colocar em um soro, diluir mais, para ver se aquele fármaco dura mais no corpo e evita a repetição de doses. Esse é o detalhe. Outra desvantagem, como eu já disse, uma vez injetado, não dá para remover. É necessário material esterilizado, que isso, claro, é uma preconização, é o correto de se fazer, o material tem que estar esterilizado. Mas, devido a alguma dinâmica do dia a dia, você não consegue pegar um comprimido, você pega um comprimido, né, às vezes nem lava as mãos e engole o comprimido. Você passa uma pomada, às vezes não faz a limpeza da pele. Isso não vai interferir diretamente no tratamento oral, no tratamento tópico, por pomada, por exemplo. Por quê? Porque essa área ela não é estéril. É o campo externo da pele, que já tem diversas, já resiste a bactérias, a suor, a formação de sebo, que pode prejudicar a absorção da pomada. Mas é feito para isso e leva em consideração as peculiaridades do sistema tegumentar. Perdão. No caso do administração por via oral, é por quê? Porque o nosso sistema gastrointestinal ele não é estéril, como, por exemplo, o sistema respiratório. Você fazer uma sonda nasogástrica, você não usa luva estéril, você usa luva de procedimento. Por quê? Porque o intestino suporta essas bactérias, até porque senão a nossa cozinha seria um centro cirúrgico, uma sala de material de esterilização, porque toda a comida ia nos infectar. Então, como o nosso sistema gastrointestinal suporta, a gente não vai pegar luva estéril, não vai lavar comprimido, correto, obviamente, o profissional de saúde é lavar as mãos, já que você vai dar o medicamento para o paciente. Mas em alguns casos, o que a gente faz? Dá o comprimido na mão do paciente, olha, tome aí. Isso. É o que acontece. Por quê? Porque está tudo certo, porque o sistema gastrointestinal não é estéril. Agora, o sistema circulatório é um sistema limpo, precisa sim estar esterilizado o material que vai ser utilizado. Por que está como desvantagem? Porque às vezes não é tão dinâmico, né? Algo rápido que você gostaria de fazer, como aplicar uma pomada, como administrar medicamento por via oral, não é rápido. Né? Então, não é rápido nesse caso, é estéreo o correto, mas às vezes você vai precisar ali parar para fazer, vai ter que ter atenção. Então, isso pode ser considerado uma desvantagem, porque precisa de muito mais questões para poder você fazer uma administração. É necessário o pessoal especializado. Outra coisa que pode diminuir pode e é o correto, né, diminuir um pouco essa demanda, que seria o quê? Um agente de saúde não vai poder fazer medicamento injetável. Um agente de endemias, um outro profissional não vai poder fazer esse medicamento injetável. Por quê? Porque precisa ter a habilidade da enfermagem, a habilidade de administração de medicamentos na veia. Isso que confere a vocês, eu como enfermeiro, vocês como técnicos, que confere isso? O seu Corém. Você está com o seu Corém, você pode fazer medicamento injetável. Ou se você é estagiário e está no campo de estágio, pode fazer medicamento injetável. Então, nesse caso, precisa-se de um pessoal especializado. Esse pessoal especializado, o que é uma desvantagem,
Por quê? Porque o paciente não vai ter aquela facilidade no seu tratamento. Se ele precisa tomar um antibiótico endovenoso, ele depende de um profissional para vir, para fazer, com todo o material específico. Então, isso é o correto. Mas é considerado como desvantagem aqui neste ponto, porque não é muito dinâmico, como o medicamento de via oral. E outra desvantagem é a irritação no local da aplicação. O paciente tende a sentir dor. Alguns medicamentos podem prejudicar a estrutura da veia. Quanto mais o paciente toma aquela veia, pode ficar lesionada. Sem falar que pode ficar roxo, pode inchar. Ah, professor, mas quer dizer que só inchou porque errou? Não, nem sempre. Claro que se você fez aquele medicamento muito rápido, não pegou muito bem na veia, tem maior facilidade de inchar. Mas tem pacientes idosos que têm fragilidades, que você pode estar fazendo o medicamento certinho e acaba lesionando a pele, pela fragilidade. Eu mesmo, por muitas vezes, dizia, olha, se inchou é porque você errou a veia, você fez errado, Claro que vai ter um pouco de erro ali, né? Mas num paciente idoso, às vezes você pode fazer com todo o cuidado do mundo, você faz com jeitinho, você pega aquela veia, fica ali e faz o medicamento devagar. Mas às vezes o paciente que está internado, você coloca o gel ali, né? O cateter intravenoso, isola direitinho, mas devido ao movimento, vai sair. E acaba lesionando não porque você não pegou um bom acesso, mas pela própria fragilidade. Então teve vezes que eu mesmo fui fazer o medicamento com scalp, por exemplo, medicamento rápido, e começou a inchar na minha frente. Poxa, tá certo, tá na veia, mas é pela fragilidade do paciente. Claro que homem, mulher, criança, adulto, que tem ali a integridade de pele preservada, não tem muita flacidez na região, a pele ela não é aquela pele fina, é uma pele resistente, você consegue acessar, ter um bom acesso venoso, você pode fazer e vai fazer mais tranquilamente. Beleza? Aí nesse caso não é para estar inchando o veio do paciente, inchando o braço. Porque se está inchando, está ficando roxo, é porque está pegando no tecido. Viu? É esse detalhezinho. Soluções com propriedades osmóticas. Osmolaridade é a quantidade de partículas dissolvidas em um determinado solvente, concentração de uma substância de 1 litro de solução. São definidas a partir da osmolaridade do sangue, que é de 280 a 295 mols ml. Pode ser solução isotômica, hipertônica e hipotônica. Beleza, o que seria osmolaridade? Osmolaridade vai ser aquele equilíbrio que vai ter entre a solução que está sendo administrada e os componentes do sangue. Então, precisa-se de um equilíbrio, de uma receptividade dessa substância que está sendo administrada, essa solução, com o sistema circulatório, os componentes do sangue. Nós temos soluções, são chamadas de soluções isotônicas, hipertônicas e hipotônicas. O que significa isso? Vamos lá. Soluções isotônicas possuem osmolaridade muito semelhante à do sangue. Exemplo, soro fisiológico 5%, 0,9 ringue lactato. Quer dizer que vai ter um equilíbrio ali do que está sendo administrado com o próprio sangue, os componentes do sangue. Então isso é chamado de iso. Iso vem de igual, algo isotômico. Isotônica são essa osmolaridade muito semelhante à do próprio sangue. Solução hipertônica possui osmolaridade maior que a do sangue, promove retirada do líquido das células para dentro das veias. Exemplo, soro glicosado de 10 a 20% e glicose de 50% é albumina. O efeito de osmose é chamado de transporte simples, né? É o seguinte, lá dentro da nossa célula existe uma parede celular, né, chamada de parede lipoproteica, que é uma camada de lipídio e de proteína,
É uma dupla camada, na verdade, que é a parede que forma a parede da célula. O que controla a entrada e saída de líquidos dentro da célula. O detalhe é que algumas substâncias, para entrar dentro da célula, precisam de uma proteína facilitadora, como se fosse uma porta que facilite, por exemplo, a entrada de sódio e potássio. Né? Vai ter esse controle, como se fosse um porteiro ali do condomínio. O detalhe é que a água, ela consegue entrar e sair da célula por osmose. O efeito de osmose na biologia molecular é essa passagem da água. Você vai pegar, por exemplo, uma bandeja e você faz isso com a água. A água ela vai para onde? Ela vai seguir o sentido da curvatura, né? Então, nesse caso aqui, a água vai mais para onde tem mais água. Dentro do nosso corpo, esse efeito de osmose é esse desvio que a água vai, por exemplo, que a substância está indo, é influência de outra. Por exemplo, o sódio entra na célula de um paciente hipertenso porque ele comeu muito alimento hipersódico. Então, quando esse sódio entra, ele vai repelir a água. Então, a água sai por osmose. Essa água vai sair de dentro da célula porque o sódio ocupou o espaço. Então, essa água sai. O que faz com que o volume sanguíneo aumente, consequentemente aumentando a pressão, e que o tecido dessa célula ele se contraia. Ele vai começar a se contrair devido à presença do sódio e à ausência de água. Por isso que no paciente hipertenso vai ter vasoconstricção, vai ter um volume de sangue maior. É esse detalhe pela qual o paciente tende a usar beta-bloqueador de bomba de sódio e potássio, diurético como hidroclorotiazida, para justamente urinar essa quantidade de água que o sódio está deixando no espaço extracelular. Solução, uma ressalva aqui, né, gente, dessa biologia molecular, só para um adendo aqui do nosso conteúdo. Solução hipertônica, por exemplo, é onde possui uma osmolaridade maior que a do sangue, promovendo retirada do líquido das células para dentro das veias. Então, é um caso semelhante lá ao do sódio, por exemplo. Um exemplo, nesse caso aqui é a glicose. A glicose vem e o líquido que tem dentro da célula, ele acaba saindo para as veias. Uma solução hipertônica. Solução hipotônica possui osmolaridade menor que a do sangue, deslocando o líquido para fora do compartimento intravascular. Exemplo, água destilada, glicose a 50% e cloreto de sódio a 0,45%. Então, nesse caso aqui, a própria água destilada acaba fazendo essa osmolaridade, tem uma osmolaridade menor que a do sangue, desloca líquido para fora do compartimento intravascular. Só um detalhe, isso aqui, né, um assunto só para assunto teórico aqui, mas vamos para as soluções mais usadas. Vamos direto ao ponto e saber identificar o que é soro glicosado fisiológico, o que é 0,9, o que é 10%, o que é 5%. Beleza? Vamos lá. Soluções mais utilizadas. Nós temos o soro glicosado de 5%, mais utilizado, e o soro glicosado de 10%. O soro fisiológico mais utilizado é o 0,9 e tem um soro glicofisiológico. Outro mais utilizado é a água destilada. E vai outros detalhes aqui, como solução de manitol de 10 ou 20%, inguelactato, solução de eletrólitos, muito comum para paciente que tem perda sanguínea. Algumas drogas podem ser adicionadas às soluções. Vitamina C, cloreto de potássio, cloreto de sódio, complexo B, entre outros. Aqui são muitos que os pacientes tendem a tomar, atendendo às prescrições médicas. E vai para diversas outras medicamentos que são utilizados. Beleza. Locais para punção venosa. Locais para funcionamento venoso. Vamos lembrar que todas as veias, elas estão levando um sangue em sentido ao coração. Então, essas veias, esse sangue ele já saiu dos tecidos e está indo em sentido ao coração.
Quando esse coração bombeia esse sangue novamente, ele vai sair pelas artérias e agora ele vai chegar nos tecidos. Por isso que a gente faz o medicamento de fato na veia. Na região cefálica, bastante utilizadas em bebês. Você pode ver aqui algumas vezes no rosto e achar que não faz medicamento aqui. Faz, se for a necessidade, muito utilizado nos bebês. Claro que não vai ser um acesso venoso para o paciente ficar ali internado com esse acesso venoso na região cefálica. Mas temos aqui veia temporal superficial, veia auricular, que é atrás da orelha, veia occipital na região occipital, jugular externa e veia jugular interna. Está aqui registrado. Só para ficar conhecido, mas obviamente essa prática aqui de ficar pegando acesso na região cefálica não é muito comum, será utilizada aí mais para os bebês. Região dos membros superiores, obviamente a mais utilizada. No braço, veia cefálico-basílica. Na aula de ontem eu já previ isso aqui. No antebraço, a cefálica acessória, basílica intermediária do antebraço. E também tem na região da mão, que é a própria basílica e veias metacarpianas dorsais, que é as veias do metacarpo. A gente vai lembrar que os ossos da mão, né? Carpo, metacarpo e falanges. Carpo, tá aqui a imagem, né? Metacarpo e falanges, sendo falanges proximais, mediais e distais. São esses ossos da mão. Por esse sentido, nós vamos ver que veias metacarpianas são veias do metacarpo. Então, o carpo está aqui e aqui está as falanges. E o metacarpo está aqui, bem no meio. Então, essas veias do metacarpo, seguindo aqui do braço, na parte lateral, parte mais externa, veia basílica, a parte mais interna, veia cefálica. Vamos aqui acompanhar o ritmo dela aqui. Veia cefálica está aqui, demonstrada, vindo aqui por toda essa parte mais lateral e para a parte mais medial nós temos o que? Veia basílica e no caso aqui a veia mediana do cotovelo. De qualquer forma, essa região que nós vamos acessar é uma região muito vascularizada. Região muito vascularizada, então nesse caso aqui é a famosa fossa cubital. Essa fossa cubital é a região anterior do cotovelo, é onde nós vamos pegar muitos acessos. Entender da anatomia dessa região é muito satisfatório porque vai facilitar o teu dia a dia. Você não consegue pegar na curva, chamada na curva do braço, nessa fossa cubital, você pode vir para regiões mais extremas, das extremidades, e ter acessos a veias mais retilíneas, né? Sem muitas curvas, como por exemplo a veia da intermédia do braço, do antebraço. Veia intermédia do antebraço que está aqui, ó. Você vai ter esse acesso aqui também. Da veia intermédia do antebraço. Nessa região para cá, nós vamos ter a basílica. Está aqui a basílica bem na lateral. E temos a cefálica acessória aqui, nessa que você pode utilizar ela bem na parte lateral mesmo. Aqui na parte medial, a basílica. E aqui na parte lateral, a cefálica acessória. Então, enfim, de qualquer forma, entender dessa estrutura aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Você olhar para o braço aqui, eita, e agora? Como é que eu vou fazer? Entender que tem dois ramos. Vai vir esse ramo aqui primeiro, que é cefálica, e esse lado de cá é basílica. Né? Você começa a entender por aí. Essa basílica, ela vem aqui pro meio, ó, e vai ser chamada de basílica intermediária. Tá bem que ela, ó. Basílica intermediária. Veia intermédia do antebraço. Ela veio aqui da basílica. A basílica veio
e se ramificou para essa veia intermédia, né? Nós conseguimos perceber outra muito utilizada aqui também, que é a veia cefálica, que vai estar passando aqui, ó. Você vai ter acessos aqui muito interessantes. Outra muito interessante aqui também é a própria basílica, que vai se ramificar para cá. Então, você vai ter aqui a veia basílica do antebraço aqui, ó. A intermédia aqui. Olha lá. Que é a intermédia do cotovelo, bem no meio. Bem no meio. Mostrando aqui a parte real, vou apagar aqui para vocês verem. E começarem a identificar. Passei essa atividade para casa, para vocês observar o braço aí do seu esposo, do seu filho, de algum paciente, algum idoso. Pode ser sempre mais fácil perceber as veias. E fazer esses destaques. Como é que você começa? Começa identificando a cefálica e a basílica. Uma no meio é a intermédia e vem cefálica e basílica. E cefálica acessória. Seria aqui. Então você começa a entender pontos de veias de acessos venosos muito interessantes. Indo aqui para o desenho anatômico, ó, seria o mesmo braço lá. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a veia basílica aqui e a veia cefálica aqui. Quando há essa passagem bem no meio, aquele destaque que tem, nós vamos ver a veia intermédia do cotovelo. Via veia intermédia do cotovelo. Essa basílica segue o ritmo dela e você vai ter uma basílica bem aqui nessa lateral, nessa parte aqui medial do antebraço, né? E na parte lateral medial do antebraço, você vai ver aqui a própria cefálica mesmo, continuando. Começa aqui em cima e vem aqui para baixo, continua no mesmo sentido. E a intermédia, ó, começa seguindo bem no meio do braço. Então é observar o posicionamento, começar a palpar essa veia no paciente aí, como eu disse, o seu parente, para você identificar mesmo e se posicionar, entendendo a anatomia dessa região. Por que essa região é muito utilizada? Ah, professor, por que eu não vou utilizar o punho? Por que eu não vou utilizar o punho? Porque o punho é uma parte mais superficial onde nós temos acesso a uma artéria. O detalhe aqui é que na fossa cubital, nessa região do cotovelo, nós vamos perceber onde as veias ficam mais superficiais e, caso a gente erre, não vamos puncionar uma artéria, o que seria fatal para um paciente você administrar esse medicamento na artéria. Nesse caso aqui, é onde nós temos uma concentração de veias mais superficiais e ótimas para você manter um acesso venoso, né, e fazer de fato o tratamento com este paciente. Então essa região passa a ser mais segura. Qual outra região segura? A região da própria mão. O que nós não vamos considerar aqui, pessoal, ó, é a região do punho. A região do punho não vai, até porque... mas eu consigo ver uma veia aqui, eu posso pegar ela? Se você tiver plena certeza e é a única que você está vendo, você vai fazer. Mas isso é, por exemplo, um caso do enfermeiro perfusionista, enfermeiro que se especializa em perfusão. Ele pode estar utilizando, porque você pode ter uma grande probabilidade de pegar uma artéria, a artéria radial, que é essa artéria que vai passar entre o tendão palmar e o osso rádio, onde a gente faz a coleta da gasometria, que é a coleta de sangue arterial para ver o nível de oxigênio neste sangue. Então, o punho é que a gente não vai estar utilizando, nem vai estar treinando, porque a gente não vai fazer. A gente vai fazer no máximo aqui nessa região do antebraço mesmo, mais embaixo. Se não conseguir, a gente pode pegar um pouco mais em cima na veia cefálica,
Já conseguir, pode pegar assim um pouco mais em cima, mas também sem se aprofundar muito para essa região aqui. Por quê? Porque aqui vai passar um osso chamado clavícula e abaixo desse osso uma artéria chamada subclávia. Então, por isso que nessa região aqui a gente não vai estar pegando veia. O máximo que a gente pode estar utilizando seria nessa parte aqui do bíceps. Se for o mais visível que você consegue ter, o único acesso que você conseguiria pegar. Não é treinado, pessoal, pegar acessos nessas demais regiões. Seja aqui em cima, aqui em cima nessa região aqui, ou seja nessa região de baixo. A gente não aprende nessas duas regiões. A gente vai aprender mais nessa região aqui mesmo da fossa cubital, por ser mais segura. Seria como eu pedir para vocês fazerem a administração no glúteo, nos 4 quadrantes. Entendeu? Por que é dito que é para fazer no quadrante superior externo? Ou no dorso glúteo, ou no ventro glúteo? Porque é comprovado que a probabilidade de você pegar uma artéria, um nervo é mais difícil, muito mais difícil. Então a gente segue a recomendação de fazer somente na região anterior do cotovelo, na fossa cubital, sem fazer nessa parte aqui do ombro, do bíceps, e sem fazer nessa parte do punho principalmente. Se você for ter que fazer em algo mais superficial ainda, seria na mão, porque obviamente você consegue perceber que não vai passar artéria em cima da mão, né? Não vai passar artéria em cima da mão, vai passar aqui por baixo. Artéria, qual a diferença de artéria e veia? Diferença de artéria e veia. Vou fazer a artéria aqui em vermelho. Artéria é mais calibrosa. Artéria é mais profunda. Leva sangue rico em O2. Artéria não possui válvula. Mais calibrosa, mais profunda, leva sangue rico em O2 e não possui válvula. E o sentido dessa artéria saindo do coração. Então ela sai do coração e vai para todo o corpo. Quando um sangue, um vaso, ele está voltando para o coração, eu vou chamar ele de veia. Então a veia, ela possui válvulas, porque ela não tem pulso. Ela é menos calibrosa. Ela é menos profunda, seria mais superficial. Vocês entenderam aqui, né? Ela é menos profunda, consequentemente é mais superficial. Leva sangue rico em que? CO2, é gás carbônico, porque já está vindo dos tecidos. E ela possui válvulas. Então, é esse o detalhe aqui de diferenciação. Que a veia não vai pulsar. Então, quando você vê uma lesão venosa... Perdão, pessoal. Esse sangue está escorrendo. É um sangue mais escuro. Quando você vê um sangue vermelho mais vivo e ele está pulsando, fazendo jato, é sangue arterial. Significa que uma artéria foi lesionada. Ah, professor, qual é o perigo disso? O perigo é que a força que está trazendo o sangue venoso é uma força do próprio movimento. Uma força fisiológica das válvulas venosas. Do movimento da panturrilha, que é chamado de coração do membro inferior. Cada vez que você contrai essa panturrilha mais rápido, esse sangue volta para o coração. Por isso que é muito recomendado fazer atividade física, caminhada. Então você vai ver um sangue que vai demorar mais a escorrer. Por quê? Porque ele vem num sentido muito mais lento. Porque o sangue é todo distribuído, são muito mais veias, então as veias são mais numerosas. Então tu tá vendo aqui a mão do paciente, mas a artéria tu vai ver só uma passando aqui, ó. Entendeu?
Você vai ver a artéria passando aqui, a artéria radial, irrigando toda a mão, acabou-se. Entendeu? Passou no meio e pronto. Você vai ver a artéria radial e acabou. A veia não, você vai ver várias veias, ó. Vários ramos. Então, esse sangue, para ele retornar, ele volta mais leve, mais tranquilo. Então, se o paciente machucar aqui, tiver uma fratura exposta, o sangramento vai ser escorrendo, o sangue venoso. Agora, se lesionar uma artéria, você vai ver esse paciente morrendo mais rápido, porque o coração tá lá bombeando, ó. Cada vez que ele bombeia, mais rápido o sangue vai para fora. Porque a artéria recebe um pulso diretamente do coração. A pulsação da artéria é diretamente o pulso do coração, o mesmo ritmo. Não é à toa que para verificar a pressão arterial você precisa colocar o manguito no braço, pressionar até parar de sentir. Depois, quando você vai abrindo, você percebe o retorno desse sangue, consequentemente uma sístole, uma contração ventricular, uma sístole ventricular. E aí você sabe se a pressão está 12/8, porque esse 8 representa uma sístole, e o 12, perdão, e o 8 representa uma diástole. Significa que o sangue está voltando. Detalhe básico da pressão. Então está aqui a veiazinha, as veias para que a gente observe e tente encontrar com mais facilidade. Indo para a região dos membros inferiores, esse caso aqui é um caso de última escolha. Nós vamos ver componentes, estruturas de azul representando veias e de vermelho representando artérias. Femoral, poplítea, artéria anterior tibial, posterior tibial posterior, e a artéria plantar, por exemplo, pediosa, artérias aqui irrigando todo o membro inferior. Das veias, nós vamos ver também a veia externa ilíaca, femoral, né? A anterior tibial, a dorsal que é em cima do pé. E neste caso, se for necessidade, o último do caso, a gente tende a pegar uma veia na perna. Por quê? Porque assim como passa uma femoral aqui, como tem um acesso venoso aqui, vai ter uma artéria bem do lado. Então, bem próxima. Então, não é indicado por isso, porque você vai ter um grande risco também de acabar pegando uma artéria. Assim como tem uma artéria femoral, vai ter uma veia femoral. E aí você pode acabar pegando uma artéria e isso não é satisfatório para ninguém. Bebê, então, tem um diagramazinho aqui. A gente vai levar em consideração a mão, o dorso do pé e a região cefálica. Criança e adulto, braço, antebraço e dorso da mão, sem considerar o pé. Última via de administração é a dos membros inferiores. E o correto aqui vai servir para coleta de sangue e para administração de medicamentos em dose única. No caso, você estiver fazendo aí na articulação do cotovelo, né, chamado de fossa cubital. Lembretes, os lembretes. Utilizar luva sempre, seja estéreo, no caso não vai utilizar estéreo, você vai utilizar luva de procedimento para proteger o paciente. De preferência sempre para as veias de maior calibre. Capriche na fixação em uma criança na imobilização, para que não se perca um acesso que já foi difícil de pegar. Após a punção, observar o local constantemente. A infiltração pode trazer sérias complicações. Gente, e tem outro detalhe, não reencape a agulha segundo a norma regulamentadora 32, NR32. Esse detalhe aqui, de observar o local constantemente. Eu já vi profissionais que fazem assim, quando eles encontram a veia, colocam logo os esparadrapo e vai fazer o medicamento. Eu não faço isso e isso não é o correto. Eu não vou ensinar dessa forma. Você vai pegar o acesso e vai segurar e vai fazer o medicamento observando a entrada daquele medicamento. Como que você joga logo um esparadrapo, isola, papapá, e depois abre o soro? Eu já vi muitos profissionais fazendo assim. Tá lá, pega a veia,
o gelco, bota o esparadrapo, fecha tudo e coloca o medicamento e coloca no soro e vai embora. Não observou a entrada dessa substância, se ela de fato está prejudicando o paciente ou não. Entendeu? Então você vai ter que observar. Depois você vai identificar. Depois você vai fazer a fixação e identificação. Materiais que nós vimos aí na parte, na formação do curso, mas que nós vamos rever aqui de forma mais específica na prática. Nós vamos utilizar o garrote. Tem esse garrote aqui, você pode utilizar também isso aqui é mais... Algumas pessoas possuem ele, mas você pode usar o próprio garrotezinho mesmo. Algodão, esparadrapo. Você tira logo o esparadrapo antes de colocar a luva. Álcool 70 e aqui o soro, o soro e o equipo. Né? O equipo que você vai utilizar. E existe o polifixo, que aqui é o acesso multivias, onde você consegue pegar o acesso venoso sem precisar da medicação. Você pega logo o acesso, identifica e o paciente pode ser transportado só com acesso venoso, salinizado, que a gente chama, sem nenhum tipo de medicação ali. E existe aqui o catéter intravenoso, que pode ser utilizado, muito conhecido como gelco, né? Gelco é o nome da marca, mas o nome correto aqui é catéter intravenoso. O garrote ou tourniquet, como eu já disse aqui, ó, o garrotezinho que você vai utilizar, o tourniquet, para fazer a interrupção, a retenção desse sangue venoso naquela região. Entendeu? Então, por isso que todo o acesso precisa ser garroteado? Sim. Se eu não conseguir, se for um caso muito extremo, não faz. Eu lembro eu estava de plantão no hospital de Barro Duro e chegou um paciente com crise alérgica. E nas semanas anteriores tinha morrido um técnico de enfermagem com choque anafilático. Morreu na frente do hospital. Então fizeram só uma medicação rápida e o paciente ficou esperando. Depois, quando ele foi indo embora, ele faleceu na frente do hospital. Não pegaram acesso e esse paciente não ficou tomando soro. Só foi um medicamento rápido. Então, semanas depois apareceu um caso de crise alérgica. O paciente já apresentava todo um sinal de alergia, que era a hiperemia, a coceira, né? Ele estava muito vermelho, coçando, e dispneia, né? Sentindo todo o mal-estar, sudorese. Então, naquele momento, o que eu fiz? Peguei o braço dele aqui em cima, no bíceps, 4 dedos assim em cima da região do cotovelo. Peguei o gelco, né? Coloquei com uma mão e depois segurei. Então, eu fiz o garrote com a mão. Mas foi um momento muito rápido. Uma prática muito rápida ali, que a gente pode estar exercitando. Como fazer rápido aquilo ali. Então, o correto é sempre estar garroteando. Como não deu tempo de fazer aquela amarração, peguei com a mão bem forte, a veia dilatou. Na hora que ela dilatou, eu acessei. E depois consegui segurar, já veio outro, botou o esparadrapo e colocamos o equipe e seguimos. Vamos lá. O gelco vai ser utilizado sempre que o paciente precisa ser transportado. Entenda isso. Paciente que vai ser transportado precisa do gelco. Só é com gelco que ele tem que ser transportado. Viu? Por quê? Porque não fica agulha, fica só o catéter. E, obviamente, utilizando aqui o acesso multivias, que é para ficar testando esse acesso lá antes de fazer a medicação. Os catéteres agulhados, que a gente chama de scalp, mas scalp já é um nome também do produto, da empresa. A gente chama de catéter agulhado, seria o scalp, né? Muito conhecido como scalp. Ele é para curta duração. Faz o medicamento naquele momento e você tira. Ele não pode ficar no paciente. Mas eu só faço assim, tá? Quando eu peguei a secretaria, a direção da unidade de saúde lá em Passagem Franca, muitas técnicas acabavam fazendo só com scalp e mandavam o paciente ficava lá tomando soro. Gente, isso não pode. Isso vai contra a segurança do paciente. O agulha não fica, ele vai ficar lá. Mas dá certo? Dá. Por quê? Porque você diz, não mexa,
paciente vai ficar lá 1 a 2 horas com aquele braço constante ali com a agulha dentro da veia. Isso não pode. A chance de transpassar, de perder é rápida. E tem outro detalhe. Quando a veia se perde, quando a veia é perdida no gelco, no cateter intravenoso aqui, o soro para de pingar. Vai parar de infundir o soro. Vai interromper. Por quê? Porque obstrui, então, a medicação não vai descer mais. Aí você, quando chega, a medicação só não está descendo. Porque se tivesse no scalp, ele não ia parar. Então, esse que é o detalhe do scalp. Ele não para quando você está colocando um soro de 500 ml. Do jeito que você colocou, ele vai inchar. Ah, mas tá inchando o braço, vai continuar. Vai inchar até quando? Vai inchar até alguém parar. Por quê? Porque o scalp, ele é um acesso bem direto. Olha aí o sistema dele aqui, ó. É bem direto. Ele não vai parar. Ele não vai torcer. O que acontece quando o paciente está usando o gel? Ele torce o braço aqui, ó. Às vezes quando ele vai estender, esse catetezinho aqui, ele fica dobrado. E aí o soro não desce. Tudo bem. Você vem, chega, mexe, troca e tudo. Mas o paciente não ficou lesionado. Essa é a vantagem. O paciente não ficou lesionado. Agora tu deixa aqui o scalp para você ver. Vai descer, descer, descer até prejudicar de fato o paciente. Vamos para o calibre dos dispositivos. O calibre dos dispositivos. Nós temos aqui o maior calibre é a cor bege, chamado de 19. Esse caso aqui, os scalps, eles vão ter números ímpares. Os gelcos vão ter números pares. Esse aqui é o detalhe. Se o 23, scalp 23 é o mais utilizado, o gelco 22 é o que se equipara ao 23. Então, essa é a questão. Aqui, por exemplo, ó, número 23, gelco 23, está aqui, o mais usado. É o 23, viu? Qual é o scalp mais utilizado é o 23. Qual o gelco mais utilizado? 22. 22 e 23. Então, gelco 22, scalp 23. São disponíveis no mercado os números ímpares para o scalp. O maior calibre, então, quanto menor o número, maior o calibre. Então, essa cor bege é o maior, né? Que é o 19. Menor número, maior. O calibre médio é o verde. Está aqui o 21. O calibre pequeno, ou um caso intermediário, poderia se dizer, seria o 23. O 25 está utilizado para crianças, calibre mais fino. E o 27, ele é para neonatos. Então, nós vamos ter aqui o mais calibroso, que é o 19. O médio e pequeno, considerado pequeno, mas a gente usa muito o 23, mais do que o 21. E para crianças, bebê está aqui, o 25 para crianças, e para bebês o 27. Então, aqui, ó, é neonato aqui, no 27. 25 crianças, 23 adultos, e aí vai seguindo aí os demais. Ah, professor, qual a necessidade às vezes de fazer no 19? Às vezes, quando a gente vai fazer algum antibiótico, a gente vai fazer algum medicamento, precisa de um acesso rápido ali para fazer uma glicose, por exemplo. Às vezes o paciente tem uma veia mais calibrosa, então a gente pode utilizar o 19, viu? A gente tende a utilizar o 19 em vias mais calibrosas. Que a gente às vezes vê via calibrosa, vou pegar o 23, vai pegar, excelente. E você pode fazer no 19, não tem problema, tá? Se a veia for calibrosa. Então, com relação ao scalp, não tem muito segredo. Esse é o número dos que tem disponíveis no mercado, do 19 ao 27. 19, 21, 23, 25 e 27. Quanto menor o número, mais calibroso é. Quanto maior o número, mais fino ele é. Então, o 27 é muito fino. Olha lá. É muito fino. Então, ele é disposto para RN.
para neonato, viu? Criancinha mesmo a gente usa o 25, adulto a gente usa o 23. Idosos, alguns idosos a gente tende a usar o 25, viu? Dependendo do idoso, eu às vezes uso o 25, se ele for bem for magro, pele sensível, eu uso o 25. Para não lesionar mais o paciente. Vamos para o gelco, né? O cateter intravenoso. O gelco ele é feito de polímero plástico e que para ser introduzido ele tem um mandril de aço. Então ele vai ter uma agulha e vai ter essa parte que vai ficar introduzida dentro do paciente, que não precisa ficar agulha. Você utiliza a agulha como fio guia e vai ficar esse latexzinho dentro do braço do paciente para justamente evitar que se perca esse acesso venoso. É no mesmo sentido, quanto menor o número, mais calibroso ele é. Então você vai ver aqui um gelco 14 nesta cor aqui, laranja. Um gelco 14 utilizado aí para hemodiálise. O principal exemplo aí vai ser o gelco 14 e o 16. E inclusive na hemodiálise não tira agulha, viu? Porque tem que manter o acesso pérvio. Então utiliza porque é mais calibroso, não vai ter gelco nessa espessura. Não vai ter scalp nessa espessura, então usa o gel que a agulha ainda fica no braço enquanto é feita a coleta sanguínea. E aí segue para os demais. Olha lá, quando a gente precisa infundir líquidos maiores, o paciente vai receber sangue, por exemplo, gelco 14. No 16 a cor cinza, é quando também precisa de muito acesso ali. O paciente vai precisar de, por exemplo, um traumatismo, um acidente, ele precisa ali ter um acesso de soro mais rápido. A gente usa o 16, tá? Para restaurar essa pressão do paciente. 18, utilizado em adultos submetidos na cirurgia, indicado para infusão de grandes volumes, é a cor verde. Então o 18 aí em cirurgias, né? Você quer ter um acesso ali também mais calibroso, a gente tende a utilizar o 18, tá? O paciente está ali internado para fazer uma cirurgia, procedimento cirúrgico. O rosinha, né? Conhecido como rosinha, é o 20, especialmente em transfusões. Então nós já vamos ver uma transfusão, pode ser utilizado também do 20 para lá, pode ser utilizado para essa transfusão, viu? Do 20 para lá pode ser utilizado na transfusão, porque é bem calibroso. Passei o 22, que é o aqua azul, muito conhecida, que é utilizado aí para adultos, né? Aqui está como crianças, adolescentes, adultos, no 22, viu? O 24, gente, é o menos calibroso e a gente utiliza em recém-nascidos. Mas em alguns casos, a gente usa esse 24 aqui no idoso, numa criança. Usar o 24 mesmo. Por mais que o 22 pode ser utilizado também para criança, idoso. O 22 é o mais usado, sem dúvida. O 22 é o gel mais utilizado e o 23 é o scalp mais utilizado. Essas frações aí para o 24 e o 20 são utilizados em casos mais excepcionais. No caso, o 24 é utilizado para crianças. Beleza. Com relação ao abocate, que seria o que? O tempo que a gente vai ter para essa substância ser infundida, tem a ver também, pessoal, com o seu acesso venoso. Nós temos aqui no gelco 14, vamos pro 14, o mais calibroso, tá vendo? Aqui tá a ordem, ó. 14, 16, acompanha lá, 18, 20, 22, 24. O mais calibroso é 270 ml por minuto.
270 ml por minuto. Então, se você abrir um soro com um gelco desse, soro de 500, ele vai ser infundido em 2 minutos, praticamente. Então, isso não é um procedimento que a gente de fato vai fazer com esse gelco dessa espessura. Então, é 270 ml por minuto. Isso serve para você calcular, olha aqui, essa tabela é uma ótima tabela para você saber o tempo ali que vai durar por minuto, dependendo do volume. O 16, 180 ml por minuto. O 18, 80 ml por minuto. E até o 22 aqui, por exemplo, mais utilizado, 33 ml por minuto ali. Vamos para a fixação. Nós vamos utilizar esparadrapos e tem vários tipos. Tem o esparadrapo de tecido, indicado para obter uma fixação mais firme. Esparadrapo de plástico, indicado para peles delicadas, não causa irritação ou incômodo. Esparadrapo de papel, indicado para peles sensíveis e delicadas, como o esparadrapo lá, que eu esqueci o nome agora, que é utilizado no idoso, que é o micropore. Micropore. Esparadrapo de seda, utilizado para peles muito sensíveis ou delicadas. E esparadrapo de tecido acrílico, especialmente indicado para fixação e compressão de suturas por seu alto grau de adaptação, que é o de tecido acrílico. Então, são alguns esparadrapos aí, que na prática eles são mais específicos quando é na UTI, quando é um setor de feridas e curativos, que tem alguns hospitais que só vai estar tratando feridas, aí você vai ver esses diversos tipos de esparadrapo. Se não, a gente usa o esparadrapo os esparadrapos mais comuns, que em alguns lugares já viu de tecido, mas seria o de acrílico ali, ou no caso o esparadrapo de plástico mesmo. Multivia ou polifix, como eu já estava comentando, é chamado de acesso multivias. Muito perspicaz, muito necessário esse acesso multivias. Você vai encaixar ele aqui, consegue pegar o acesso. Para pegar o acesso você precisa salinizar, quer dizer, preencher todo esse espaço e tirar o ar de dentro desse polifixo, né? Precisa tirar o ar de dentro desse polifixo e, de fato, conectar com a seringa aqui, e aqui vai direto no catéter intravenoso, no gelco. Então, o multivias é muito importante para a gente infundir mais de um medicamento no paciente ao mesmo tempo. Às vezes o soro está correndo ali e você faz outra medicação no outro acesso. Claro que o hábito é você fechar um e fazer o outro. Equipo, outro material utilizado. Nós temos dois tipos de equipo mais comuns, que é o equipo macrogotas e o microgotas. O equipo macro, ele é um equipo que ele não vai ter uma medição. O equipo aqui, macrogotas, a gotinha vai vir considerada uma gota normal. Essa gota aqui, ela não vai ter fracionamento. No microgotas, você vai ver uma agulha, como se fosse uma agulha aqui, que uma gotinha dessa equivalente aqui, ela se ramifica em 3. Então aqui é no equipo macrogotas, e aqui é no micro, porque é o seguinte: quando você vai infundir no paciente adulto, beleza, você usa macrogotas. Quando você vai infundir numa criança, você usa microgotas, porque isso pode acabar. Isso que é o necessário para a criança. Você precisa fracionar mais no neonato, por exemplo. Imagina como é no hospital infantil. Utilizava equipe microgotas, porque você não pode infundir um volume muito forte na veia da criança, né, do recém-nascido. Vamos lá. Destinado à introdução de grandes volumes de líquido na circulação sanguínea, com a finalidade de estremear a ligação de dispositivos venosos periféricos ao recipiente que contém o líquido, quer dizer, conectar, né, o equipo, conectar o soro, né, ao acesso. Então, é de fato um equipo justamente conectar, uma conexão. Nós vamos ter o regulador de fluxo dentro disso.
Ponta perfurante, que é o regulador de fluxo. Aqui é a ponta perfurante. O protetor, tá nas duas tampinhas. Conector, que está aqui para conectar lá. Chama de copinho, que é esse aqui, ó. Onde você vê gotejar é o copinho. E aqui é o injetor lateral. Alguns equipos não tem injetor lateral. Às vezes você pega lá o acesso. Já vi casos assim. Pega o gelco, encontra a veia, pega o equipo e encaixa direto no gelco. Vai conseguir? Vai. Sem utilizar o polifixo, sem utilizar. Se você pegar o equipo e colocar direto no gelco, você vai conseguir. Entendeu? Mas quando você for tentar fazer outra medicação ali, se não tiver o injetor lateral aqui, ó, se não tiver, como é que você vai conseguir injetar o medicamento no paciente? Você vai furar aqui, ó, alguma parte do equipo? Não pode. Você não pode perfurar esse equipo. É um sistema fechado. O que você vai? E se não tiver o multivias? Se tiver o multivias, ótimo. Você fecha aqui no regulador. Você vai fechar e vem aqui pro polifixo e conecta e administra a medicação. Fecha um lado e abre o outro. Mas se não, você precisaria saber se tem esse acesso lateral. Eu falo porque eu já vi casos. Coloca o gelco, coloca o equipo direto no gelco e vai. Quando vai fazer a medicação, não tem, porque tem equipos que não tem o acesso lateral. Aí, nesse caso, é sempre bom estar colocando o polifixo, mesmo não tendo o acesso lateral. A gente fala que é algo simples, pessoal, mas em algumas realidades não tem. Em algumas situações, a gente não vai ver esta realidade de acessos com esses equipos. Luva de procedimento, obviamente é utilizado para você fazer esse acesso. E álcool, algodão e álcool, sem dúvida, é o correto. Você está utilizando, fazendo a antisepsia do local onde você vai fazer a perfusão venosa. Esse detalhe de luva, álcool e algodão é, de fato, a prática. Vamos para a técnica de punção para administração em dose única. Beleza. Lavar bem as mãos, reunir todo o material necessário, bolhas de algodão, álcool, seringas, agulhas, garrote, luva de procedimento, scalpel se necessário, colocar as luvas de procedimento, realizar a antisepsia de baixo para cima ou rotacionando o algodão, que eu recomendo muito, aspirar a medicação, posicionar o paciente e colocar o garrote. Olha aí, que hora você coloca o garrote? Quando você vai administrar. Tem gente que garroteia, depois vai preparar, ou depois vai calçar luvas. Não, viu? Você precisa colocar antes de pegar no paciente. Ah, professor, esse checklist aí eu na prática faço diferente. Mas no dia que você for fazer uma prova de concurso e ele tiver nas alternativas para você dizer a sequência correta, essa daqui que ele vai perguntar, viu? Ele não vai querer saber como é que tu faz lá no teu serviço, não. Ele quer que você faça o correto. Então coloca a luva, garroteia, coloca a luva, aspira a medicação e depois você garroteia. Peço o paciente para fechar a mão. Ah, ele pode fazer isso aqui? Eu boto força? Olha, ele pode abrir e fechar. Mas esse negócio de botar muita força não é necessário, tá? Fica outro detalhe aqui. Aperte forte, aperte muito. Não vai precisar, tá? Porque primeiro, aquele sangue que você garroteou, ele já está concentrado aqui no antebraço. Uma vez que você faz o garrote, não está passando mais sangue para aquele braço. Você precisa pegar aquela veia enquanto ela está ali garroteada. Fazer uma punção venosa com o bisel da agulha, que é a ponta da agulha, voltado para cima, utilizando um ângulo de 15 graus. Soltar o garrote para introduzir o medicamento. Com a mão esquerda, pressionar o local da infusão, tirar e colocar o algodão. Despreze a agulha, não pode encapar, é proibido. E depois que você faz a administração, não pode encapar. Você pode encapar quando você prepara e você vai de um lugar para outro. Você precisa encapar. Porque você, por exemplo, você fez lá na sala
no posto de enfermagem, preparou toda a medicação, vai lá pro leito do paciente. Aí você vai ter que estar encapado ali, né? Então, e tem a forma correta de encapar, que eu vou ensinar para vocês. Você equipara aqui a tampinha e a agulha, coloca a agulhazinha e encapa aqui pegando nessa artezinha, assim, encapar dessa forma. Porque se você errar, você acaba se perfurando. Então, pode encapar? Pode. Quando? Antes de administrar. Porque se você se perfurar, não vai ter nada contaminante ali. O medicamento, a agulha você vai desprezar e vai preparar de novo. Mas depois que você administra no paciente, você não pode encapar em hipótese alguma. É checar e anotar, né? Mas vamos lá. O primeiro detalhe aqui é o seguinte. Você vai vir no ângulo aqui. O ângulo de 15 graus seria aqui. Está aqui a pele, você vem um ângulo aqui de 15 graus. Ótimo, ótimo. Principalmente se você estiver fazendo aqui no dorso da mão, na região dorsal da mão, você pode vir no ângulo de 15 graus. Assim, ó. Quase paralelo à pele. 15 graus você vem e já encontra. Por quê? Porque é muito superficial. Se você vem para a fossa cubital, o que vai acontecer? Você não pode vir muito superficial. Por quê? Porque é capaz de você não encontrar a veia. Vamos observar essas duas imagens. Por exemplo, nesse detalhe aqui, ó, nesse detalhe aqui é o seguinte. Se você vem muito superficial, você pode não encontrar a veia. Por quê? Porque vai ficar simplesmente na região do tecido. Você vem muito superficial aqui, por exemplo, na região do antebraço. E você sempre vai ficar na pele, lesionando a pele do paciente. Você vai ficar todo tempo aqui, ó, dentro da pele. Nesse caso, no caso em que o paciente está acima do peso, ou ele já tem um peso considerável, a veia não é tão superficial, você não consegue ver tanto, você precisa de um ângulo de 45 graus. Pelo menos para fazer a passagem do bisel. Então você perfura, você vai perfurar, vou demonstrar aqui na mão, um pouco mais, e depois você vem para 15 graus, e aí você encontra a veia. Então esse vai ser o detalhe. Não posso vir muito superficial e nem posso vir no ângulo de 45 graus constante. Por quê? Porque você vai transpassar a veia e não encontra. Se você vem muito superficial, você nem entra na pele, fica só na pele e o paciente sente muita dor. Então é melhor você vir, ó, passar da pele, ou, né, no caso, passou da pele, depois vem e encontra a veia. Essa é a técnica que a gente sempre ensina e facilita muito na hora da administração. Quais são as dificuldades que a gente pode encontrar na hora da punção venosa? Quais são as dificuldades? Primeiro, vamos lá. Infecção local ou geral. Aquela região que estiver infectada é ruim para você pegar o acesso. Ou se o paciente está em alguma crise de sepse, fica complicado você para pegar esse acesso venoso dele. Flemão ou flebite. Flebite seria aqui, ó, flebite aqui. Você vai ter uma veia lesionada, uma veia rompida. Você não consegue puncionar essa veia que está lesionada, que está rompida. Outro detalhe é o abscesso. Uma vez que inchou aquele braço ali, aquela região que você estava puncionando, você precisa tirar e procurar outro local, porque aquele abscesso que gerou ali naquele tecido, o corpo vai absorver, mas precisa de um tempo, então você não consegue infundir naquela veia. Fenômenos alérgicos ao produto utilizado, isso pode complicar. A pessoa às vezes tem alergia à luva, ao pó da luva. Tem próprios profissionais que não conseguem calçar luva porque tem alergia ao pó da luva. Aí tem que comprar, o hospital tem que comprar luva sem pó. E tem luva sem aquele pó. E tem luvas que tem pó demais, você sente a mão fica toda branca, né? Vamos lá. O paciente tem alguma sensibilidade a alguma estrutura, seja luva, seja o scalp, seja o esparadrapo que você coloca. Você pegou tudo bonitinho, coloca o esparadrapo e começa a dar alergia no paciente. Então ele tem alergia ao esparadrapo. Tem pacientes que são hiperalérgicos. Não sei se você já viram ou conhece alguém que tem todo tipo de alergia, a pessoa tem. Alergia a frutos do mar, tem alergia à abelha, tem alergia a ovo, e vai ter, consequentemente, vai ter alergia a medicamento, a dipirona, a isso e aquilo, um monte de remédio. E os que você vai conseguir fazer, às vezes ele dá alergia à luva, alergia ao scalp, tem alergia ao esparadrapo. Então, esses fenômenos alérgicos que podem estar te atrapalhando. Trauma psicológico. O
que é trauma psicológico? Sabe quando o pai vai levar uma criança para tomar vacina? Ou vamos lá, o pai vai se consultar. Ele mesmo, o pai vai se consultar. Aí a criança começa a ficar gritando. A criança grita, eu quero ir embora, não sei o quê. Aí o pai fala assim: olha, ou tu fica quieto, eu vou mandar a enfermeira te dar a injeção. O que a criança vai aprender com aquilo ali? Ela vai aprender que tomar injeção é coisa ruim. A injeção, pessoal, ela é para tratamento. O paciente vai receber uma perfusão, uma pulsão venosa, para justamente ter acesso a uma droga, a uma substância, um medicamento que vai agir de forma terapêutica. Então, se eu chego para a criança e digo: olha, se você não se comportar, eu vou levar no hospital para você tomar injeção. Olha, eu vou pedir para a enfermeira te dar uma vacina. Sendo que ela precisa de vacina. Ela precisa do calendário vacinal dela. Então, nós não podemos criminalizar a punção venosa. Como é que não vai criar um trauma psicológico? Porque desde criança ela ouviu aquilo como sinônimo de algo ruim. Porque o pai disse: se você não se comportar, você vai tomar uma injeção. Olha aqui, eu vou te dar uma injeção na bunda. Entendeu? Então, aquela criança acaba gerando um trauma. E há pessoas, pasme, mas tem pessoas que têm pavor. Tem um nome da condição psicológica, né? Que tem fobia de agulha. Eu não vou lembrar, eu vou pesquisar e vou trazer para vocês. Fobia de agulha. Porque grita, chora. Profissionais. Eu lembro da campanha de vacina que a gente foi fazer. E o profissional chorou para tomar vacina. A profissional vacinadora, técnica de enfermagem. Porque ela tinha fobia de agulha. Então, isso pode prejudicar uma pulsão venosa quando a pessoa tem traumas. Outro caso que eu presenciei no hospital toda vez que eu pegava a veia da paciente, ela desmaiava. Ela desmaiava, literalmente. Ela tinha uma síncope, que é uma perda temporária de consciência. Ela perdia ali. A gente pegava, quando, olha, tudo bem, pegou, já foi, tirava o garrote. Aí ela voltava. Mas ela de fato apagava. Isso, trauma psicológico. Entendeu? Então isso acontece muito. Adultos. Aí não adianta, porque você já é adulto, você precisa tomar. Mas ninguém sabe o que o inconsciente, aquela consciência daquele indivíduo tem como trauma e pavor de agulha. Inclusive, existe algo chamado de hipertensão do jaleco branco. A hipertensão do jaleco branco é o quê? É um paciente que tem problema de pressão, tudo bem. Ou que ele não tem problema de pressão, de hipertensão. Quando ele chega no posto de saúde, que ele vai verificar a pressão, sempre dá alta. Dá alta toda vez que ele vê alguém de jaleco branco. Por quê? Porque inconscientemente, de alguma forma, aquele cérebro cria um estresse, um momento de ansiedade na hora que vai verificar. Como é que a gente vai tirar a dúvida? Quando esta pessoa diz: olha, quando eu vou na farmácia, eu meço, dá normal. Eu tenho um aparelho em casa, quando eu meço, dá normal. O meu filho, ele é técnico de enfermagem, ele é enfermeiro, quando ele vai medir minha pressão, dá tudo normal. Quando o agente de saúde mede, dá tudo normal. Agora, quando eu vou pro posto, que alguma enfermeira vem medir, sempre dá alta. Então isso é considerado, isso é verdade, é considerado como hipertensão do jaleco branco, que é essa pessoa que tem medo ali, de alguma forma o corpo dela manifesta uma tensão maior no momento que vai verificar a pressão. E é comum hoje em dia a gente nem utilizar muito jaleco, né? Eu não sei como é que tá, vocês conhecem como é que é o período de estágio aí, o mercado de trabalho na hora da atividade, que a gente dificilmente está utilizando jaleco hoje em dia. Para evitar até mesmo que aquele jaleco acumule muita contaminação, e a gente tende a utilizar hoje em dia mais o scrub, né? Que é aquele pijama cirúrgico. Na recepção, as recepcionistas já utilizam, o pessoal da limpeza. É um uniforme hoje em dia considerado já um uniforme de ambiente hospitalar, que é esse scrub aí, que você vai utilizar, lavar e depois ele vai ficar de fato limpo. Melhor do que o jaleco, que às vezes você, por achar que não tá sujo, você não lava, só coloca o jaleco, tira o jaleco. Mas hoje em dia a gente tende a utilizar até mais o próprio pijama, o que deixa mais harmonioso o hospital. Eu acho bem interessante essa mudança cultural que está tendo recentemente. Outros detalhes aí que podem acontecer é obstrução do catéter, hematomas, extravasamento. A
própria flebite, que é a inflamação da veia. Celulite é também uma inflamação da célula, do tecido. Esclerodermia, que é o enrijecimento, o envelhecimento daquela região. E são essas condições que podem, de fato, prejudicar a sua punção venosa. Então é o seguinte, para ter acesso à veia do paciente, nós precisamos entender da anatomia, saber diferenciar as veias, entender dessa anatomia, entender qual o melhor local para fazer essa administração, entender as particularidades e diferença de uma artéria para uma veia, encontrar pontos mais fáceis na região periférica, principalmente para o paciente se locomover. Se o paciente vai se deslocar, é melhor você pegar na mão. Se o paciente vai ficar internado, você pode utilizar um acesso aí como da fossa cubital. Para crianças, para bebês, se for um caso mais extremo, você pode utilizar alguma veia do acesso aí da cefálica. E no membro inferior é o último caso. Então, outro detalhe aqui que a gente tende a ter consciência é que a gente sempre tem que estar utilizando luva sempre, utilizar preferir veias mais calibrosas, encontrar um gel com um scalp que é mais acessível para a idade, o peso, a qualidade da pele daquele paciente, e isso facilita o seu acesso venoso. Entender que todos os elementos, para que servem esses elementos, como o garrote ou torniquete que você vai utilizar, somente para isolar aquela veia e fazer a punção. Então sempre você vai precisar. Quando você encontra a veia, a primeira coisa que faz é tirar o garrote e depois faz o medicamento. Entender a diferença do scalp, que é para medicação rápida, não é para transporte, não é para medicação longa. Você faz e depois retira, até porque no scalp não vai ter um controle ali. Se sair da veia, ele vai continuar infundindo aquele líquido e vai inchar bastante no paciente. Às vezes, se você esquecer isso no começo do plantão da noite, ele pode passar madrugada. Se não for visto novamente, e aí o paciente, quando chega de manhã, ele vai estar com aquele edema muito grande devido a ter sido infundido no scalp. O detalhe aqui, nós temos o scalp, quanto menor o número, mais calibroso ele é, e quanto maior o número, mais fino ele é. Particularidades aqui do 27, que é para neonatos, e o scalp 25, que é para crianças, e o mais utilizados para adulto, que é o 23. Divididos em cor, aí traz o scalp azul, o scalp laranja, mas a gente tem que ter a habilidade de lembrar pelo número. Me dá o 23, traz o 25, traz o 27... ou traz o 19. Se esse scalp 23 sempre estiver obstruindo, você pode usar o 19 sem problema nenhum. Você não pode deixar muito tempo no braço do paciente. Isso é para medicação rápida. E assim nós temos mais opções de acessos para veias mais calibrosas. Nós vamos ter o cateter intravenoso, que vai ter esse cateterzinho que vai ficar de látex, vai ficar dentro da veia do paciente. Então ele pode movimentar, que a possibilidade dessa veia ser perdida é mais difícil. Então você vai ter um acesso um pouco mais seguro, um pouco mais fixo para transporte desse paciente. Nós vamos estar utilizando o 22, é o mais comum nessa cor azul. Para crianças, no caso, para neonatos, é o 24, esse é o mais fino que nós vamos ter. Em alguns casos mais extremos, a gente pode utilizar ele para idosos, devido à sensibilidade da pele, mas o indicado mesmo aqui é você estar utilizando o 22 para o adulto. E existem os outros casos a partir do 20, que é para infusão, ou quando você de fato precisa de um acesso venoso muito mais calibroso. Precisa muito, obviamente, de uma destreza melhor para lidar com esses gelcos, esses catetes intravenosos mais calibrosos. Aqui uma relação de fluência de solução entre ml e minutos. Quando você utiliza o 22, você vai ter uma infusão de 33 ml por minuto, por exemplo. E quando você usa o mais calibroso, que é o 14, né, que é o menor número, vai ter 270 ml infundidos em apenas 1 minuto. A fixação, nós vemos que existe alguns tipos de esparadrapos, muito comum em casos que
Por exemplo, em UTI você vai ver mais de um tipo de esparadrapo ali, porque às vezes precisa fazer uma fixação aqui na região do pescoço, uma fixação de sonda, que vai precisar de um esparadrapo que possa resistir à oleosidade da pele. Quando o paciente é idoso, às vezes vai ter um esparadrapo de papel, né, como micropore. E outro local que você pode ver essa quantidade de esparadrapos é na parte de feridas e curativos. Na ala de estomoterapia você vai ver esparadrapos mais específicos. No centro cirúrgico também, quando precisa de um esparadrapo de tecido, precisa de um curativo compressivo, né? Precisa de um curativo mais forte, que vai passar 24 horas. Então utilize esses esparadrapos mais fortes para ficar mais tempo e não lesionar tanto o paciente. Outro detalhe aqui da nossa revisão é o acesso multivias, que é conhecido como Polifix, mas Polifix é o nome da marca. Então, o acesso multivias é onde vai ter essa dupla via para que a gente possa, em um lado, colocar o soro e quando precisar lavar ou precisar infundir outro medicamento, a gente tem outro acesso ali também, sem precisar fazer a desconexão. Só vai fechar e abrir o outro. O detalhe aqui do equipo de fusão microgotas e macrogotas, né? O equipo está aqui, que é esse conector que vai ter entre a substância, a solução, ou seja, o soro, e o cateter que foi colocado no paciente, vai ter esse equipo, que onde a gente vai controlar essa infusão. Tem uma cápsulazinha aqui, que a gente vai controlar. Alguns lugares chamam de copinho, a gente chama de cápsula do equipo, né? Você controla o gotejamento. Essa aqui não está aqui, mas é que é chamada de saída de ar, né? A válvula de ar, onde você abre e o ar entra para o equipo. Então, para o soro, você vê às vezes o soro que ele vai fechando. Então, aqui o soro ele vai fechando. Por quê? Porque como esse medicamento não tem ar dentro, né? Esse medicamento ele vai sendo infundido, então o espaço vai diminuindo dentro do soro. Quando você abre, o ar entra para dentro do soro e executa uma pressão para que esse soro desça mais rápido. Nós vamos ver isso na prática. Enfim, esse aqui é o equipo. O utilizado para adulto é o macrogotas, então essa gota vem completa, né? É calculado o gotejamento, onde a gente vai ter aqui uma noção de que para ter 1 ml é igual a 20 gotas. 1 ml é igual a 20 gotas é quando a gente vai, por exemplo, colocar lá o ibuprofeno para criança. A gente coloca 1, 2, 3, 4, 5, coloca 20 gotas, que é equivalente a 1 ml. Beleza? Então, é esse caso aí que a gente vai ter essa consciência aí no cálculo de medicação. Outro detalhe no cálculo de gotejamento é que quando a gente precisa utilizar o equipo microgotas, é entender que 1 ml é igual a 60 microgotas por minuto. Por quê? Porque no equipo macro, a gota ela é comum, a gota é normal, vem para o seu tamanho equivalente ali, 20 gotas é equivalente a 1 ml. Quando você utiliza o equipo microgotas, que é um equipo infantil, ele tem essa agulhinha, você vai ver que essa gota aqui ela é fracionada em 3. É chamada de microgotas. Então, eu precisaria multiplicar por 3. Então, se 1 ml é igual a 20 gotas é igual a 1 ml no equipo macro. Quando você vai para o microgotas, 1 ml precisaria ser de 60 microgotas, porque essa gota maior está subfracionada. Ela é fracionada em 3. Então, para você ter uma noção aí, seria esse detalhe. Agora, nós vamos para a parte de questões de cálculo de gotejamento e cálculo de dose. Vamos lá, pessoal, para essa parte que vocês podem achar chata, mas é imprescindível que a gente tenha conhecimento a respeito do cálculo de medicação. Essa parte, para a gente finalizar, principalmente na parte da pediatria, pessoal, é necessário você calcular a dose, porque não vai ter medicamento próprio para a criança, você vai ter que pegar do adulto e fracionar ele para o bebê, para a criança. Então, nós vamos ter algumas particularidades aqui, que há necessidade da gente ter noção para a administração desse medicamento, fazendo o seu cálculo. Vou mostrar logo aqui para vocês a parte do cálculo, ali é só questões introdutórias. Vamos lá.
Medidas básicas, 1 kg é igual a 1.000 gramas, 1 grama é igual a 1.000 miligramas, 1 miligrama é igual a 1.000 microgramas. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Uma colher de chá, que algumas bulas, você vai ver em bulas, uma colher de chá. Meu Deus, o que é uma colher de chá? 5 ml, pessoal. Uma colher de sopa, 15 ml. Ah, isso é muito leigo, isso é muito fora da farmácia, da farmacêutica. Não, isso aqui, ó, você vai ver dentro de coisas, viu? Dentro de bulas, explicando, só pra ficar ciente pra vocês. Claro que a gente não vai debater em cima disso aqui, mas uma colher de chá representa 5 ml e uma colher de sopa 15 ml. Vamos lá para essa parte aqui, que 1 ml é igual a 20 gotas, que é igual a 60 microgotas. Por quê? Porque uma gota é igual a 3 microgotas. A 3 microgotas. Uma gota é igual a 3 microgotas. Então, no equipo comum, vai cotejar normalmente. Quando é para criança, ele vai ser mais fracionado, aquele medicamento. Então, ele vai demorar mais para ser infundido. Então, se você pegar o mesmo volume e colocar no mesmo tempo nos dois equipos, o que vai acontecer? Se você colocar no mesmo tempo nos dois equipos, o que acontece? O microgotas demora muito mais. Então, o paciente vai passar 12 horas lá, em vez de passar só 3. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Vamos para as fórmulas. Chatinhas, mas as fórmulas que serve aqui, que cai em concurso. Beleza, a gente vai ter questões aqui também para a gente debater e entender como é que funcionam essas fórmulas. A gente vai pegar o volume, o V representa sempre o volume, que é o que vai ser infundido. O médico prescreveu 500 ml. Pronto, 500 ml é o volume. O tempo estimado para a infusão é o tempo, é o que a gente pretende descobrir, né? Ou o médico coloca, eu quero que o soro de 500 dure 2 horas. Por quê? Porque meu plantão acaba daqui a 3 horas. Eu quero que acabe antes para eu poder fazer alguma coisa, para eu observar o paciente, para eu reavaliar o paciente. Então, em alguns casos acontece assim. Por que vai calcular o tempo que acaba? Primeiro, para você ter noção se aquele soro vai passar de 2, de 3, de 4 horas, e talvez o médico vai trocar. Às vezes, por exemplo, o soro é colocado 4 horas da tarde. 7 horas da noite tem troca de plantão. Às vezes o outro médico chega só 8 horas ou 9, não sei. Em alguns casos, passa um período ali sem médico. Como é que você vai fazer? Tira o acesso, interrompe ou coloca outro. Quem vai ter que decidir é o médico, né? Então, nesse caso, é bom calcular o tempo para saber a noção de quanto que vai acabar. Viu? E 3 é uma constante que vai estar aqui nessa fórmula aqui de gotas por minuto. Por exemplo, o médico passou 500 ml, bota aqui no volume, para ser infundido dentro de 2 horas. Então, esse T aqui, ele vai representar, se for no equipo comum, ele vai representar o tempo em horas, ó. Se o tempo for em horas e o tempo foi em horas e é no equipo macrogotas, você vai colocar aqui o equipo normal, não é micro, é o equipo normal, então você coloca o volume em cima, o tempo aqui você vai colocar em horas, vezes o 3, que é uma constante. Então você vai multiplicar 2 vezes 3, 6, e pega o 500 e divide pelo 6. E a gente vai ter a noção de quantas gotas por minuto. Mas eu já vou explicar para você, estou explicando só o termo aqui das letras. Então, V significa volume, T significa tempo, e 3 significa, no caso, é uma constante que vai ter aqui, que representa, sabe o que? Representa essas 3 microgotas aqui, ó. Por isso que ele tem que multiplicar. Quando se utiliza, vou botar aqui mais embaixo, quando se utiliza o equipo microgotas, que é o equipozinho daquele equipo infantil, que ele é assim, ó. E tem uma agulhinha que ele conta a gotinha, ele fraciona a gota. É chamado de equipo microgotas. Então, esse equipo microgotas, ele vai ter essa sigla aqui, ó, microgotas por minuto. Nesse caso aqui, você vai pegar, por exemplo, o médico passou 200 ml de soro para durar 50 minutos. Ele passou, então vai ser volume sobre o tempo. Significa que ele passou 200 ml para correr
em 50 minutos. O que você vai fazer aqui? Só vai dividir o 200 pelo 50. Corta aqui, ó. Corta aqui. 20 dividido para 5, 4. 4 microgotas por minuto. 4 microgotas por minuto para ser infundido nesse período de tempo. É um exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas nós vamos ver outros exemplos aqui, viu? Não se preocupe com isso aqui. Não se assuste, não se assuste. A gente ainda vai ver isso aqui mais à frente. Só estou introduzindo. Então, são 4 fórmulas que nós vamos utilizar. Eita, como é que fica mais fácil? Vou explicar logo as outras 2 fórmulas e a gente volta aqui para um jogo da velha que vai ficar bem mais fácil. Gotas por minuto. Outra fórmula que é utilizada. Quando é gotas por minuto, não é em horas. Por exemplo, ele quer que dure 30 minutos, 40, 50 minutos. Quer dizer, menos de 1 hora, que é em minutos. O tempo está em minutos. Se for o tempo em minutos, a gente vai utilizar a fórmula de V vezes 20 sobre T, quando o tempo está em minutos. Se for o tempo em minutos e não é utilizado aqui para o macrogotas, é o equipo menor, que é o de microgotas, a gente vai utilizar essa fórmula de V vezes 60 sobre o tempo. Eita, professor, fico confuso agora. Agora bagunçou minha cabeça, me perdi agora. Volta do começo. Tudo bem, vamos lá. Quais são as 2 situações que você vai precisar pensar em calcular a gota, calcular gotejamento? Quando é que você vai calcular? Você vai calcular quando você precisa saber quanto tempo vai demorar aquilo dali. Você vai botar um soro de 500, você precisa saber quanto tempo aquele soro vai demorar naquela velocidade. Ah, vai demorar 2 horas, vai demorar 5. Às vezes acaba até o plantão, você vai embora e o paciente fica lá. Isso é comum, por exemplo, na UBS. Então, o paciente chega na UBS, às vezes tem tratamento lá, a pessoa fica tomando soro enquanto está tendo o atendimento do médico. Depois ele vai para casa. Não pode ficar internado, porque o UBS não pode ficar ninguém internado. Porque é a atenção primária. Então, nesse caso, o que acontece? Você precisa de um tempo ali para saber até que horas que vai acabar aquele soro. Beleza, professor, então eu sei que quando é que eu vou calcular a gota? Gotejamento, ficar contando lá. Quando? Quando eu preciso saber quanto tempo demora para ser infundido aquilo que foi colocado, que foi prescrito. Beleza, vamos lá. Entendi. Então, eu preciso saber gotejamento para ter noção, saber de fato quanto tempo vai demorar aquela medicação no paciente. Quanto tempo vai demorar. Imagina, você está com 5 pacientes. Aí chega, olha, quando é que vai liberar uma cadeira? Porque a sala está cheia. Quando é que vai demorar? Aí tu vai ter que olhar o quê? Tu vai olhar, não, esse aqui tem pouco, esse aqui tem mais. Não, tu vai olhar quanto tempo de gotejamento. Por quê? Independente do volume, se um tiver mais rápido, outro tiver mais lento, vai acabar no mesmo tempo. Então esse é o detalhe, para você ter noção. Por isso você precisa ter noção de volume e de tempo. Beleza. Você precisa saber quanto tempo foi colocado na prescrição. Por exemplo, se o tempo é em horas, se o tempo é em minutos, ou se o tempo é em horas. Se o tempo é em minutos, por exemplo, 50 minutos, um soro de 100, um soro de 200, quer dizer, menos de 60 minutos, menos de 1 hora. Agora, se foi prescrito para passar 2 horas, 3 horas, 4 horas, quer dizer, o tempo foi colocado em horas. Então, obviamente, a partir de 1 hora, 1, 2, 3 horas. Então, tá aqui, você vai botar minutos, você vai precisar saber se o tempo é em minutos ou se o tempo é em horas. Nas questões vocês vão ver. Mas vamos montar bem que um jogo da velha. Outro detalhe que vai nos ajudar, que nós precisamos saber é o seguinte. Tu vai na farmácia do posto e pega, posto de enfermagem, ou enfim, tu vai pegar o equipo que tu vai utilizar. O equipo, se for aquele equipo comum, onde aquela cápsula, aquele copinho, ele não tem nenhuma agulha, não fraciona nada, ele é chamado de equipo macrogotas. Então, o que vai contar ali é em gotas. É em gotas. Vai contar a gotinha normal, como se você estivesse pingando uma gota numa dipirona. Beleza? A mesma gota ali. Que é aquele exemplo que eu disse para vocês, que uma gota equivale, 20 gotas equivale a 1 ml. Então, você precisa identificar o equipo. O último caso que você tem que identificar, se o equipo, no caso, é em gotas
ou se o equipo é em microgotas. Professor, o que é equipo microgotas? Já expliquei. Em hospital infantil, o equipo do adulto não é o mesmo da criança. O do adulto tem... Pronto, vou mostrar para vocês aqui. Tô falando aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tá aqui a imagem. Eita, mas tem imagem aqui. Tá duplicado o slide, é? Meu Deus. Cadê? Poxa, não tá nesse slide? Gente. Tinha colocado aqui. Então desenhei aqui já pra vocês, mas vamos lá, gente, continuar. Depois eu mando a imagem pra vocês. No hospital infantil, o equipo do adulto não é o mesmo da criança. Então, o equipo da criança ele é mais fracionadinho. Pra quê? Pra que as gotinhas venham mais na proporção do peso da criança. Você não vai botar o equipe de adulto no bebê, né? Então, precisa de ser fracionado. Nesse caso aqui... Desculpa. Então, são esses detalhes que você vai precisar saber. Se você está utilizando o equipe de adulto, que é o de gotas, ou se é uma equipe de criança, que é o microgotas. Se o tempo é em minutos ou se o tempo é em horas. Beleza? Vamos lá. Se você vai infundir um tempo em horas e você vai utilizar o equipo normal, você vai utilizar a fórmula de volume sobre o tempo vezes 3. Volume sobre o tempo vezes 3. Se o tempo é em horas e você vai utilizar o equipo de criança, vou falar assim, que é o equipo microgotas, você vai pegar o volume sobre o tempo. Que o tempo é em horas e o equipe que você está utilizando é o equipe de criança, que é o microgotas. Quando você vai... Agora o tempo agora é em minutos. O tempo é em minutos. Você vai precisar, e você usa o equipo normal, você pega a fórmula de volume, vezes 30 sobre... vezes 20 sobre o tempo. E aqui, volume vezes 60 sobre o tempo. Quer dizer... Vou fazer de novo. Quando você vai utilizar um equipo normal, que é o equipo de gotas, e o tempo é em horas, você vai ser volume sobre o tempo vezes 3. Tá aqui. Quando você vai utilizar o equipo de criança, mas o tempo continua em horas, 1 hora, 2 horas, mas você vai utilizar o equipo de criança, é só o volume sobre o tempo. Ah, então como, professor? Como assim? Quer dizer que você vai pegar os 200 ml e vai dividir por 1 hora que ele passou. Entendeu? Agora, se o tempo é em minutos, 30 minutos, 40 minutos, 60, mesmo 60 se tiver, ou 50 minutos, e o equipo é o normal, você pega o volume vezes 20 sobre o tempo. E nesse caso, você está utilizando o tempo em minutos, mas o equipe é o de criança, é volume vezes 20 sobre tempo. São essas fórmulas que vão ficar aqui. Vamos para as questões, para você entender como é que funciona isso aqui. Depois a gente volta para cálculo de dosagem. Aqui é cálculo de gotejamento. Depois nós vamos para o cálculo de dosagem. Deixa eu ver se tem aqui. Questões do cálculo de dosagem. Gente, só tem de dosagem, não tem de gotejamento. Vou ter que abrir... Ah, tá aqui. Ótimo, tá aqui. Diluindo a penicilina cristalina. De 8 ml. Aqui é... Não, aqui é regra de 3. É regra de 3. Aqui não tem questões. Vou abrir outras questões que tem aqui, que é para o cálculo de gotejamento. Deixa eu ver se tem questão de cálculo de gotejamento aqui. Vou dar exemplo. Vou usar o exemplo aqui na hora, viu? Na hora com vocês. O médico prescreveu 500 ml de soro fisiológico para percorrer dentro de 2 horas. Ele quer que dure 2 horas esses 500 ml. Precisa durar esse tempo. Beleza, ele quer 500 ml para durar dentro de 2 horas. E é no adulto. Como é que você vai fazer? 500 ml
tem que durar 2 horas em um adulto. Então, você vai usar o equipo normal, o equipo de gotas. O equipo de gotas. Então, nesse caso aqui, ó, você vai pegar o volume, a fórmula é volume sobre o tempo vezes 3. Então, nesse caso, você pega o volume é quanto? 500 sobre o tempo em horas. No caso, 2 horas vezes 3. 2 vezes 3, 6. E 500 dividido para 6. Que vai dar 83 gotas por minuto. 83 gotas por minuto. Então, vou ter que gotejar um pouco mais de 1 gota por segundo. Você vai fazer o cálculo comparando dentro de 1 minuto e colocar equivalente a essas 83 gotas por minuto. Nesse gotejamento, vai durar 2 horas o 500 ml. Então, é nesse cálculo que a gente faz. Assim como para os demais casos aqui, por exemplo, médico passou 200 ml, vou dar outro exemplo aqui, 200 ml de soro para correr dentro de 1 hora, vou botar 1 hora, para uma criança. Aí vai utilizar o equipo microgotas. Então, nesse caso, tá aqui o volume, o tempo está em horas, e o equipo é microgotas. Então, olha cá, ó, o tempo está em horas e o equipo é microgotas. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, você vai pegar 200 e dividir por 1. Por 1, professor? Sim. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 200 microgotas por minuto. Vai pingar bastante, mas por quê? Porque é fracionado. E esses 200 ml vai embora dentro de 1 hora. Então, é nesse sentido. Então, essa fórmula aqui, no caso, era a mesma fórmula de volume sobre o tempo. Por quê? Porque o volume está aqui especificado, o tempo está em horas e é para microgotas. Vou colocar umas questões aí para vocês exercitarem e a gente pode estar corrigindo também. Cálculo de dosagem, que é o que a gente vai fazer na prática, é o seguinte. Médico prescreveu dexametasona, né, de 4 mg por ml em um frasco de 2,5. Quantos ml devo administrar? Ele prescreveu 4 mg de ml. Prescrito 6 mg na veia e tem na farmácia somente de 4. Então, vamos lá. Ele prescreveu 6 mg. Quando você vai na farmácia, só tem de 4 mg barra ml. Significa o quê? Que esse ml representa somente 1. Então, se você puxar 1 ml, vai ter 4 mg. E o volume inteiro da ampola é de 2,5. Tudo na ampola é 2,5. Então, nesse caso, ele quer saber quanto que você vai aspirar desses 2,5 para ficar equivalente aos 6 mg prescritos. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Ele prescreveu 6 mg. Na farmácia só tem de 4 mg por 1 ml. Então, você vai fazer a regrinha de 3. Você vai colocar 4 mg para 1, quer dizer que é 4 mg para cada 1 ml. E pega o que o médico prescreveu e coloca para x. E faz a regrinha de 3. 4 vezes x, 4x. 4x igual a 6 vezes 1, 6. X fica sozinho e o 4 desce dividindo. 4 vai descer dividindo. Então, x é igual a 6 dividido para 4, que vai dar x igual a 1,5 ml.
Então, nesse volume aqui, de 2,5, você vai pegar somente 1,5, que é o equivalente a 6 miligramas. Vamos para outras questões. Deve ser diluído, frasco ampola de Keflin de 1 gramas, quer dizer, cefalatonina. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Cefalexina, de 1 grama. Deve ser diluído, na preferência, por um volume de 5 ml de solvente, né? Que é o líquido que você vai utilizar para diluir, porque ele vem em pó, né? Para reconstituir. Assim, obtém-se uma solução total de 5 ml. O que ele está querendo dizer? Você pega aquele frasquinho lá em pó, tá lá, o bezetacil, por exemplo, ele tá lá, 1 grama. Tá em pó. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar dentro dele aqui um líquidozinho. Você coloca quanto? Você coloca 5 ml de água destilada. Ou do diluente mesmo. Então, e vai sacudir. Você vai pegar e vai, fazer sacudir. Vai fazer a reconstituição desse... Quando é líquido e pó, é reconstituição. Então, esse pozinho aqui, ele vai ficar todo reconstituído aqui, ó. Então, o que que acontece aqui? Aqui vai ter 1 grama para 5 ml. Porque você botou 5 ml, estava só 1 grama. Mas você botou 5 ml de líquido, diluente, então ficou 1 grama para 5 ml. Beleza, 1 grama para 5 ml. Vamos lá. Questão, deve ser diluído de preferência no volume de 5 ml. Beleza. Assim obtém-se uma solução de 5 ml. Para saber quanto existe em cada ml, deve-se utilizar. Ele quer saber quantos, por exemplo. Tá bem aqui, mas eu quero usar só 1 ml. Eu diluo, eu vou fazer a reconstituição e vou puxar só 1. Porque às vezes eu quero fazer no bebê, na criança, o médico, não, você prepara e puxa só 1 ml. Qual é o equivalente a isso? Vamos lá. Tá bem aqui, mas eu vou fazer de novo. Se 1 grama é igual a 1000 microgramas, né? Então, 1 grama aqui, ó, é igual a 1000 microgramas, não é isso? Então, eu vou botar aqui na regra de 3. Eu boto 1000 microgramas está dentro de 5 ml. Esse é o detalhe. Então, quantos miligramas é equivalente a 1 ml? É isso que eu quero saber. Eu estou puxando só 1, tirando daqui, só 1. Qual que é equivalente? Então, eu vou fazer a regrinha de 3, ó. 5 vezes x, 5x. Igual 1000 vezes 1, 1000. Aí deixo o x sozinho e o 5 vai, que está multiplicando aqui, volta dividindo. Vai para o outro lado dividindo. 1000 dividido para 5, x igual a 200. 200 o quê? Microgramas. Entenderam? Então quer dizer que a cefalexina de 1 grama, eu coloco 5 ml de água dentro, diluo e puxo só 1 ml. Eu estou puxando quanto? 200. Entendeu? Esse é o detalhe. 200 miligramas você vai estar puxando. Entenderam? Esse é o detalhe da regra de 3. Assim se aplica para os demais. Frasco ampola de ampicilina de 500 miligramas. Deve ser diluído de preferência em 5 ml, a mesma coisa. Então, se tem 500 e você botou 5 ml de água, de solvente, ficou 500 para 5. Se botar... Perdão. Você bota só 1 ml. Eu vou botar só 1. Então, continua 500. O detalhe é que aqui você não precisa botar 1. Você bota o quê? Só bota ml. É igual quando você vai pegar aquela dipirona de criança, ibuprofeno, tá? Assim, 5 miligramas por ml. Quer dizer que a cada 1 ml é igual a 200 miligramas. Você está puxando 200 miligramas de princípio ativo, de fármaco. Então, nesse caso aqui, você botou 5 ml porque você vai reconstituir aquele pó. Obtém-se uma solução de 500 para 5. Então, se você puxar 1 ml só, eu quero tirar daqui 1 ml. Claro, você vai associar que é 100, né? Que é 100 vezes 5 vai dar 500. Uma lógica, né?
Mas vamos lá. Vamos botar aqui por extenso 500 para 5. Olha aqui em cima. Botei 500 para 5 aqui embaixo. Então eu quero tirar, quero saber quanto que equivale 1 ml. Ah, mas eu quero saber quanto equivale 1,5. Pronto. Aqui eu botei 5 ml, mas eu quero saber se eu tirar só 1,5, quanto é que equivale? Já mudei, para ver se fica dinâmico aqui. Eu faço a regrinha de 3. 5 vezes x, 5x, igual 500 vezes 1,5, que vai dar 3.000. 500 vezes 1,5. Ou 750, 3.000 não, 750. Se fosse dá 750. Então, nesse caso aqui, ó, 750, quando é 500 vezes 1,5. X igual a 750. Pego o 5, boto para baixo, dividindo. Divido para 5. Vai dar x igual a 150 miligramas. Então, daquelas 500 lá, eu estou pegando só 150 quando eu puxo 1,5, por exemplo. Porque eu tirei. Então, pessoal, essa aqui é a regrinha de 3. Cabe exercício de questões, né? E mais questões de cálculo de dosagem. O médico prescreveu para durar tanto tempo. Eu vou mandar um exercício para vocês, para caso vocês queiram exercitar e depois trazer as respostas, viu? Obrigado pela participação. Foca, vamos para cima, sem perder o fio da meada, beleza? Tamo junto. Depois vocês trazem o feedback aí da aula gravada, beleza? Tamo junto.